Outro aí, vai lá. A pergunta aqui é, Mário, se o Misael ele é titular no seu time. Olha, o Misael, eu não vi jogar até agora, não treinou porque está machucado. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, pai, deixa eu liberar aqui, Pode fazer. Vai lá, você, tá bom. O Hernandes era titular quando você chegou, tirou, passou alguns dias e voltou agora nesse último jogo. Ele melhorou para retomar a posição? Qual foi a avaliação que você fez? A avaliação que eu fiz foi com 3 zagueiros. O Hernandes me dá uma avaliação de entrada em diagonal pelo meio, é um jogador mais versátil. Certo. E eu precisava de atacar o Vasco não só pela lateral, porque lateral, batendo lateral com lateral o tempo inteiro não me interessava. Tinha que criar uma situação nova para que eu tivesse um jogador, porque geralmente esse jogador não é acompanhado pelo lateral adversário, principalmente quando joga com linha de 4. Então o Hernandes flutuando no meio criaria uma dificuldade de marcação maior para o meio campo do Vasco. E então a opção por ele foi justamente essa, pela sua versatilidade. É lógico que ele não tem o mesmo poder de marcação do que o Diego, por exemplo, jogando de lateral, e mais ou menos parecido com o Vicente na marcação, mas o Vicente joga mais pelo lado e ele, por ter essa variação de caída mais pelo meio, de rodar mais, ele nos dá um desafogo no meio campo, por isso que eu optei por ele. Com relação aos goleiros? O Michel, veja bem, o Diego é um goleiro excelente, mas o Michel, eu convivi com ele no Internacional. E é um profissional da mais alta qualidade, não que o Diego não seja, os dois estão quase que no mesmo nível, mas é uma opção do treinador escolher qual deles vai jogar. É o que eu disse aqui anteriormente, eu não estou preso a nenhum compromisso com qualquer jogador que esteja aí. Eu cheguei, eu tenho a opção de escolher quem eu quero. E escolhi o Michel, infelizmente, pro Diego. Não é definitivo, falei isso pro Diego, ele é excepcional profissional. Se amanhã o Michel não mostrar que merece a minha confiança, o Diego volta tranquilamente. Por enquanto, Mário Sérgio, por enquanto o Michel titular. Uma entrevista, por isso que é bom a gente conversar às vezes, abrir, conversar, né, bem à vontade, porque aqui eu estou vendo, um apanhado geral que eu fiz, que os e-mails a gente pensava que era só um, né? Tem mais. Mas são vários, Tem mais, então eu acredito que você... Deus é justo. Olha essa daqui. Que é o Fabiano. Quem é esse daí? Fabiano Gadelha. Olha, em poucos minutos de entrevista, pude perceber claramente a coerência dele sobre todos os assuntos abordados. Enganar o torcedor com a realidade de Libertadores da América, por favor, digam a ele que a culpa não pode ser dele quando os jogadores conseguem perder 4 chances claras de gol contra o Vasco. Se o Ceará não tem dinheiro para contratar um D'Alessandro, não pode exigir que o Mário Sérgio consiga transformar jogadores como Camilo em D'Alessandro. Parabéns, mas rapaz, eu tenho pra... Mário Sérgio, rapaz, ligar pra cá. Eu queria agradecer essas pessoas que estão me apoiando. É sempre importante que você tenha qualidade no apoio, né? Nem sempre como dizia Nelson Rodrigues, a maioria, a unanimidade é burra. Olha, diga aqui, você vai fazer. Entrar na cena, já que nós estamos fazendo aqui um jogo aberto na noite de hoje, eu que circulei ontem nos bastidores do jogo Vasco e Ceará, continuo afirmando que a vitória ontem do Ceará, a vitória do Vasco foi injusta. O Ceará teve 4 grandes chances de fazer e não fez. O que a gente sente nos bastidores entre torcedores do mais alto que late é que eu queria até perguntar para o Mário se ele veste essa carapuça. Alguns te apelidaram, te rotularam de professor Pardal. Como é que você vê essa Eu vou te explicar porque isso aí não me aborrece de forma alguma. Para mim é um elogio. Vou te dizer por que elogio. Porque no Brasil é assim, quando você apresenta um projeto e a pessoa não entende, ela não tem humildade de chegar para você e perguntar: o que você quis fazer? Ela te chama de louco. É uma prática que só existe no Brasil. Porque se você vai aqui do lado, na Argentina, no Paraguai, o técnico é chamado de mister. Por quê? Porque ele é responsável pelos interesses de uma entidade importante como é o Ceará. Você, no momento que você administra o time, você está administrando o clube também. Porque se o time vai mal, a diretoria sofre, todos sofrem. Então, se eu estou lá, eu não estou lá para fazer um trabalho burocrático. Eu poderia chegar aqui, manter o mesmo time que estava e o Ceará continuar no mesmo diapasão, cheio de resultados positivos e negativos,
sem se mudar absolutamente nada. Eu estou tentando encontrar um time que seja competitivo e que jogue de igual para igual com os outros times, como está acontecendo. Você sabe que o futebol é um jogo, muita gente não acredita em sorte e azar. Como eu sou um homem que acredita em sorte e azar, por ser um jogo, então a sorte não nos tem acompanhado. Haja vista o que vocês aí. Nós criamos 4 chances reais, o Vasco criou uma, a segunda foi fortuita, que foi um chute na barreira, voltou, o cara se livrou da bola e conseguiu um gol. Então nós jogamos de igual para igual com o Botafogo, não merecíamos ter perdido. Jogamos de igual para igual com o Atlético Paranaense, com o primeiro tempo muito superior ao Atlético Paranaense. Todos os jogos nossos, por mais que nós tivéssemos dificuldades com relação ao adversário, de jogar na casa do adversário, jogar aqui dentro mesmo, o time se superou sempre. Então, isso me dá um otimismo, não exagerado, mas me dá um otimismo razoável em função da reação dos jogadores em relação a essa situação, que não é uma situação boa, porque se criou uma expectativa junto ao torcedor que é ilusória. Aquele começo de campeonato foi uma ilusão, porque os times não estavam mobilizados, os times de São Paulo que eu acompanho não fizeram pré-temporada, jogaram 2 campeonatos simultaneamente, um monte de coisa aconteceu. Então, no momento em que eles pararam depois na Copa, deram 10, 15 dias de férias e voltaram preparados para essa segunda parte, contratando muitos jogadores. O Fluminense hoje é outro time. Outros times também se reformularam, contrataram muitos jogadores caros e vieram mais fortes. Então, se você olhar para trás, para baixo da gente, tem um monte de times aí que vão vir com tudo. Estão numa situação lá que é passageira. Então, a gente tem que ter consciência disso e não enganar o torcedor. É uma maldade que se faz com o torcedor quando você diz para ele assim, ó, não, o Ceará vai ser campeão, o Ceará vai jogar Libertadores. Isso é uma mentira. É uma mentira. E pior que eu sou usado, 16 dias que eu estou aqui, eu sou usado como se fosse culpado por isso tudo. O que é uma maldade, né? Agora, meu irmão, eu queria estar no seu lugar para saber o que eu ia fazer como cronista, que aqui eu sou bom demais, sabe? Eu tiro, escalo, né? Olha, até esse Paulo Sérgio está ficando doido, como é que ele faz um negócio desse? Tá bom, do lado de fora, né? Não tem. É fácil. É fácil. Você foi comentarista? Ganhava todos os jogos. Ganhava todos, né? Microfone. Agora me promete aí para o torcedor do Ceará, o que você vai fazer? Se bem que o Fluminense está 3 jogos sem ganhar, viu? 3 jogos sem ganhar. Empatou de novo. Aliás, não, hoje perdeu, né? Perdeu de virada. Perdeu de virada, 2-1 pro Guarani. Pois bem, o que você vai preparar para Fluminense e Santos, os 2 do caminho agora? São 2 jogos, caiu um lugar comum dizer que são 2 jogos difíceis, né? Todos os jogos vão ser difíceis, muito sofrimento. E os jogadores estão aí, eu confio neles, gosto do grupo, é um grupo que gosta de trabalhar, isso já é um grande passo. A gente tira as diferenças que existem, que já foram citadas aqui através de trabalho, eles não se negam a trabalhar, trabalham no limite, jogam no limite. E eu confio neles, sempre confio nos meus jogadores, até o final vou confiar. Você disse que no Maracanã não é louco de ir pra frente, você falou aí. Mas não é no Maracanã. Não é no Engenhão. Mas de repente pode me dar na cabeça eu ir pra frente. Quem sabe, o empate nesse tipo de disputa não é um resultado interessante. No jogo do Botafogo você não ficou, você foi lá beliscar. A gente vai beliscar sempre, a gente pode até no início, a gente, pela viagem, é bom até você me dar a oportunidade, porque a viagem nossa, os horários que foram feitos dos nossos jogos, nós poderíamos exercer aquilo que nós temos de forte no nosso estado, que é a temperatura. O jogo às 4 horas seria um fator favorável. Foram marcados estranhamente os jogos para as 6h30. As nossas viagens são feitas, a gente pede pelo menos 6 horas de viagem de ida e 6 de volta, como foi a última, certo? E a gente joga na quarta e no sábado. Se ainda nos desse um domingo, para a gente ter um dia a mais para treinar, então qual é a nossa rotina? A gente viaja 6 horas, desgaste da partida, a gente volta, chega na quinta-feira, todo mundo concentrado. Na sexta, nós não podemos fazer treinamento nenhum. Nosso treinamento é descansar e comer bem e vamos para o jogo. Então, isso é uma coisa que o torcedor precisa saber também. Porque a imprensa talvez não informe para ele que isso acontece e é uma coisa extremamente prejudicial. Porque é desgastante, nós temos um elenco, em termos de número, reduzido, aí vamos perguntar, mas você afastou 12. mas eu afastei porque tinha que afastar. Foi uma atitude tomada pela diretoria e endossada por mim. Motivos são nossos.
São motivos internos, que são guardados para nós. Então, esses que estão aí são 25 jogadores, 27 jogadores, que nós confiamos e temos segurança de que são jogadores que vão se doar ao máximo ao torcedor. E o torcedor, eu tenho que fazer um elogio ao torcedor, não preciso fazer média, nem quero fazer média com torcida. Nunca fiz isso e não vou fazer. Mas ela ontem teve um comportamento que nós não podemos reclamar em hipótese alguma. Nos apoiou do início ao fim. Nós demos condição à torcida de ficar contra a gente. Então, aquilo que foi reclamação é que eu nunca reclamo, aquilo que foi um motivo de um pouquinho de mágoa, de chateação, que foi o primeiro jogo, o segundo, em que eu fui ofendido e tudo mais, acabou nesse jogo em que vocês deram um apoio. E eu gostaria de fazer um apelo a vocês, não por mim, pelos jogadores que são trabalhadores, merecem a confiança de vocês, porque eu já vi esse filme. Repito, o Corinthians, a torcida vaiou o time quando estava na primeira divisão. Quando caiu na segunda, quando baixou para a segunda, eles deram apoio total. Então, que o torcedor do Ceará pense da seguinte forma: antes de fazer o time cair para depois a gente torcer, vamos torcer agora para evitar que o time caia. É o comportamento mais inteligente. Então, apoiem os jogadores. Não precisem me apoiar, não quero que vocês me apoiem. Apoiem os jogadores. No momento que vocês apoiarem os jogadores, eles estão jogando no máximo. Eles vão jogar ainda mais. Vocês podem ter certeza.